Cansaço mental e físico, ideias bagunçadas, dificuldade de fixar informações, de aprender, de assimilar, aquela sensação de esgotamento mental. Essas são algumas das chancas mais comuns que a gente tem sentido nos últimos tempos, às vezes por excesso de informação, as cobranças extremamente excessivas e às vezes também porque a gente está malhando e treinando mal o nosso corpo mental, tratando mal a nossa saúde nos nossos corpos mais sutis. Hoje, a gente vai compartilhar com vocês uma receita 100% natural para que vocês possam finalmente trabalhar também cuidando do corpo de vocês em nível físico, em nível sutil também. Muitas vezes a gente fala de exercícios diversos para melhorar nossas capacidades cognitivas e a gente se esquece que existem muitos recursos da natureza que podem auxiliar a gente nos nossos processos de aprendizado, de estudo, de trabalho, de otimização das nossas capacidades mentais, de cuidado do nosso sistema nervoso central. E hoje eu compartilho com vocês a receita do poderosíssimo vinho de mercúrio, que é um vinho poderoso regido por plantas mercurianas que trabalham justamente no nosso plano mental, que trabalha trazendo saúde, fortalecimento. Ele é um tônico das nossas capacidades mentais e que traz muito conforto também no nosso corpo físico. Afinal, tá tudo junto e misturado. Não tem como a gente cuidar só de um corpo e esquecer do outro. A gente precisa unir todos esses conhecimentos da natureza para cuidar da nossa saúde de forma integral. E hoje a gente vai falar sobre essa receita que ela é ancestral e que ela une ingredientes, elementos da natureza, como as plantas, os vinhos, o mel, e que são elementos de extremo poder sagrado, ritualístico e magístico da nossa humanidade e da natureza. Então, seja muitíssimo bem-vinda, seja muitíssimo bem-vindo. Essa é uma aula aberta do Círculo de Herbalistas, que é a nossa comunidade de formação em alquimias vegetais, onde ensinamos vocês a dominarem os conhecimentos das plantas medicinais juntamente com saberes da magia natural, para transformar a vida de vocês tanto em um nível pessoal, onde a gente usa as plantas e usa essas alquimias naturais como um caminho de autodesenvolvimento pessoal, de espiritualidade, como também para as pessoas que usam essas forças na sua caminhada profissional. Então, isso aqui é uma aula tanto para as herbalistas de coração, como para as herbalistas de profissão, e que querem poder aprender esses conhecimentos, não só para si, ou para dar de presente para outras pessoas, como também em suas pacientes, consulentes. Afinal, tem muita mana aqui que é profissional do autoconhecimento, que trabalha com curas energéticas, trabalha com tarô, trabalha com reiki, trabalha com theta healing e que pode agregar esses conhecimentos aqui às suas terapias e ao seu trabalho. Então, sejam muito bem-vindas. Essa aula vai ficar aberta, disponível gratuitamente por tempo limitado, apenas por 7 dias. Ela é uma aula fechada do Círculo de Herbalista, mas que a gente disponibiliza aqui para todas que quiserem assistir e que quiserem aprender mais sobre as forças mágicas e medicinais das plantas e da natureza. Então, se você sente o chamado, assiste até o final. E se você sente o chamado para aprender ainda mais sobre a magística das plantas e as suas aplicações, toda quarta-feira temos um encontro marcado aqui às 20h08, toda quarta-feira, hein? Então, quem está aqui, curta essa live, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses conhecimentos com o mundo, porque assim como a gente está aqui compartilhando com vocês, gratuitamente, com todo o nosso amor, eu tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar e muito nos processos de cura, transmutação e de autodesenvolvimento de vocês. É muito importante que vocês também compartilhem com outras pessoas, porque esse conhecimento bom, gente, é conhecimento para a gente compartilhar. É conhecimento que a gente pode colocar em prática e que a gente pode espalhar por aí, trazendo cura, trazendo amor, trazendo conexão com a natureza para todas as pessoas ao nosso redor. Então,
Venham comigo, sejam bem-vindas, compartilhem, coloca o dedinho no like aí, já manda para as amigas, para todo mundo vir assistir antes que essa aula saia do ar. Manas, vinho de mercúrio. O que é, cargas d'água, o vinho de mercúrio? Me contem uma coisa, vocês já passaram alguma vez por uma sensação de cansaço mental, esgotamento? Às vezes a gente está tão cansada, né? A nossa mente está se sentindo tão desgastada que a gente sente até uma dor de cabeça, uma exaustão física muito grande, dificuldade para decorar, memorizar, assimilar novas informações. Nos tempos de hoje, realmente, é tanta informação que a gente recebe o tempo inteiro que a gente precisa ir muito cuidar da nossa saúde mental. É como se a gente estivesse sendo bombardeado o tempo inteiro por imagens, por fotos, informações, regras, livros, conteúdos, que a gente acaba se sentindo desgastado, esgotado. E o que é o vinho de mercúrio? Para que ele vem aqui? Como é que a gente traz, né, um vinho de mercúrio para solucionar ou para remediar e trazer transmutação nesses processos? O vinho de mercúrio, manas, é uma união de elementos ancestrais, ritualísticos e sagrados da história da humanidade e da natureza, que é o vinho, o mel, as plantas e a magia natural. Ele é um vinho que trabalha justamente com plantas mercurianas. O que são as plantas mercurianas? Toda planta possui uma regência astrológica. Ele tem uma correspondência com o planeta, que nem quando a gente trabalha com signos. Os signos possuem as suas correspondências astrológicas. Eu, que sou de signo de Gêmeos, é um signo mercuriano. Virgem também. Mercúrio é o planeta da comunicação, do intelecto, das nossas capacidades mentais. O nosso vinho de mercúrio é um vinho que traz plantas que trabalham nesse nível, nos níveis mentais, trazendo cura, transformação, transmutação e muita força. Ele é um tônico, Quem é que já tomou uma tacinha de vinho sabe que naturalmente o vinho tem uma capacidade de trazer um efeito no nosso corpo de forma imediata. E isso, o vinho puro, o vinho único, exclusivo lá. Agora, quando você pega e mistura a força do vinho, das plantas, do mel e da magia natural, você entra num novo nível. Você leva ele para um outro patamar. E hoje vocês vão aprender o passo a passo da produção de um vinho justamente para isso. Para que ele possa desbloquear os canais que estão bloqueados e que estão dificultando os processos e as assimilações aqui no nosso corpo mental. O nosso corpo, para as manas que não sabem, o nosso corpo ele possui canais de energia. Esses canais são responsáveis pelo fluir do nosso sangue, das nossas linfas, dos nossos líquidos, pensamentos, emoções. É o tempo inteiro. Da mesma forma que tem sangue sendo bombeado pelo seu corpo a todo instante e o sangue não para. Se o sangue parar, o que acontece se um sangue para dentro em um órgão ou numa extremidade do seu corpo? Se ele para ali, o que gera? Quando o nosso pé fica com muito sangue e não consegue circular, gera varizes, gera trombose, gera piripaque no nosso corpo. Se gera piripaque quando tem um bloqueio dos nossos líquidos, já pode saber também que rola piripaque quando rola bloqueio dos nossos níveis energéticos, dos nossos fluidos energéticos, dos nossos fluidos mentais e emocionais. Então, a gente tem uma série de inimigos dentro do nosso dia a dia, que fazem acontecer esse bloqueio no nosso nível mental e que dão essa sensação de cansaço, de esgotamento total. Que inimigos são esses? Esses inimigos, e é muito importante que a gente saiba quem são os inimigos, e que a gente não chegue só no pá, dando receita, porque a gente tem que se armar e se posicionar para que esses padrões não se repitam dentro de nós. A gente identifica para a gente poder combater, para a gente poder não se identificar. A gente identifica quem são para a gente poder não se identificar mais com eles. E quem são esses inimigos principais que trazem esse bloqueio dos nossos níveis mentais, dos nossos processos, no nossos processos cognitivos? Alguns deles são o desgaste do nosso próprio corpo, né? Você não cuidar do seu corpo traz isso, né? Porque é tudo em união. A sobrecarga de trabalho. Quem se identifica aí já pode me falar. Quem está se sentindo sobrecarregada de trabalho?
de cobranças, exigência excessiva, quem está se sentindo estressada, ansiosa, todas essas chancas são inimigos do nosso processo e da nossa saúde mental. São inimigos e que bloqueiam, que conseguem represar essa nossa condição, esse nosso livre fluir do nosso campo mental. Por exemplo, eu, Camila, manas, quando eu começo a ficar muito desgastada energeticamente aqui, quando eu me sinto muito ansiosa, acontece alguma coisa na minha cabeça que eu simplesmente travo, tipo, e parece que eu não consigo. É como se eu me desconectasse das informações, assim, eu fico nervosa. Se alguém perguntar o meu nome, às vezes eu fico confusa para saber qual é meu nome mesmo. Quando eu fico ansiosa para falar alguma coisa, para me apresentar em algum lugar, para fazer algum trabalho, quando eu me sinto muito cobrada. As informações, elas somem. Eu sempre tive muita dificuldade, quando eu estava na escola, de fazer prova, por exemplo. Porque quando chegava naquele momento da prova, às vezes eu já tinha estudado muito, estava me sentindo extremamente cobrada, extremamente sobrecarregada, e chegava ali na hora de fazer a prova, e eu sabia tudo, eu aprendia, ensinava para os meus amigos, dava aula antes da prova pro pessoal, mas quando chegava no momento do estresse, eu esquecia. Eu esquecia, não tinha o que fizesse eu me lembrar, porque eu estava com uma sobrecarga, eu estava com bloqueios nos meus campos sutis. E esses bloqueios nos campos sutis já me fizeram perder várias oportunidades legais, já me fizeram tirar muitas notas baixas e sofrer muito. Então, esses inimigos a gente precisa identificar. Mas a gente pode identificar esses inimigos e a gente pode também utilizar as forças da natureza para nos auxiliarem nesse processo de libertação desses bloqueadores, né? Da mesma forma que a gente pode usar plantas, a gente pode usar defumadores, a gente pode usar vários preparados que vocês aprendem aqui no curso de herbalistas podem ser utilizados para desbloquear e para trazer mais qualidade de vida para os seus processos de aprendizado. E hoje você vai aprender justamente o vinho, que ele é uma bebida, um preparado que trabalha aí com esses ingredientes que a gente vai passar por cada um deles. Como é que esse vinho age no nosso corpo de forma prática? Ele é um tônico que potencializa a nossa memória, a nossa capacidade de aprendizado e o nosso fluxo de pensamentos, para que eles fluam e não bloqueiem a entrada de novas coisas e nem bloqueiem a saída, a liberação daquilo que a gente está no nosso livre fluir interior. Então, é esse o vinho que vocês vão aprender. Ele é um poderoso desbloqueador, ele é um poderoso tonificante dos nossos corpos físico e mental. Então, agora vamos passar essa receita. Mas, manas, antes de passar o passo a passo aqui desse vinho poderoso, vou pedir para vocês curtirem essa live, para vocês se inscreverem no nosso canal e para vocês compartilharem esses conhecimentos com o mundo. Isso é um conhecimento extremamente importante. É uma forma simples, barata e poderosa da gente cuidar da nossa saúde, da gente cuidar do nosso corpo e da gente expandir aqui as nossas capacidades intelectuais. Nós, seres humanos, temos um cérebro incrível, 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 incrível. Mas o que trava a gente de conseguir expandir todo o seu potencial são essas travas que a gente tem na cabeça, muitas vezes. São essas travas, são essas dificuldades que a gente tem de expandir, de ser, de compartilhar, de aprender. Então, a gente pode utilizar esses recursos da natureza para trabalhar poderosamente o nosso cérebro, que já é um órgão incrível por si só. Então, curtam, manas. E vamos falar dessa receita poderosa. Então, manas, quais são os ingredientes dessa nossa alquimia? Os ingredientes são simples. Eles são... aqui. Os ingredientes são simples. Para fazer o seu vinho de mercúrio, o seu vinho herbal, você vai precisar de 1 litro de vinho tinto, 25 gramas de alecrim, 20 gramas de sálvia e 15 gramas de mel de abelha. Antes que os veganos perguntem, posso substituir mel por melado,
Você pode, mas eu vou explicar para você qual é a força do mel e dessas plantas quando elas trabalham em união. Mas se você não consome mel, você pode sim substituir pelo melato. Essas plantas, esses ingredientes, cada um deles é um caldeirão de moléculas, princípios medicinais e princípios energéticos. Essa receita aqui, ela trabalha não só no nível energético, mas ela trabalha também no nível físico. Já é mais que comprovado, como 1+1 é 2, que um vinho, ele possui muitas propriedades saudáveis para o nosso corpo. Propriedades que beneficiam a saúde do nosso coração, nossa circulação sanguínea, o nosso relaxamento, as nossas funções cognitivas. Ele é, inclusive, utilizado em tratamentos contra Alzheimer, contra os sintomas. Então, ele tem a sua força no nosso corpo físico maravilhosa, quando a gente toma em quantidades adequadas. E ele possui também, todas essas ingredientes possuem também propriedades incríveis dentro do campo da magia natural. E a gente vai falar sobre cada um deles. O vinho, começando por ele, além de todas essas propriedades que a gente falou medicinais, quando bem geridas, é uma bebida que está presente que compõe uma alta escala energética dentro dos álcoois e dentro dos solventes que a gente utiliza dentro dos nossos preparados. Altíssima. Basicamente, todas as bebidas preparadas com a fruta uva têm uma escala energética muito alta. Tanto o fermentado quanto o destilado. Os destilados de uva têm maior escala energética, mas o fermentado também tem. Pensem, manas, que o vinho é uma bebida sagrada, considerada sagrada e utilizada ritualisticamente há muito tempo. Desde que o homem é homem, o vinho existe. Desde que o homem é homem, existe. Porque ele é o fermentado das uvas. O vinho ele é preparado, ele é produzido naturalmente pela natureza, né? E tem até animais que fazem o consumo de vinho sem saber que o nome é vinho, mas que consomem as uvas fermentadas e as suas propriedades. Segundo as tradições da alquimia antiga, a uva, ela é a planta mais sagrada que existe dentro da nossa natureza. Ela é um presente dos deuses e ela vem para o planeta Terra para trazer muita cura e se comunicar e interagir com a gente. Então, um vinho, ele tem uma força energética muito grande quando a gente consome um vinho gostoso, um vinho bom. Não estou falando de catuaba, gente. Catuaba não é vinho. Mioranza também não se enquadra aqui dentro, tá? É um vinho que seja uma qualidade ok, né? É sempre importante a gente ver, porque tem vinho que você vai ver lá os ingredientes, aí tem xarope de guaraná, tem adição de um monte de coisa, então sempre olhem os ingredientes, sempre vejam como foi preparado o vinho antes de vocês escolherem, principalmente para fazer um preparado alquímico desses, que é para cuidar, fortalecer e tonificar a sua saúde mental, os seus corpos mentais, a sua capacidade de comunicação, de aprendizado, de se portar, de se colocar no mundo. Isso é uma alquimia sagrada, isso é uma alquimia sagrada. Então, o vinho é ali a base que vai compor o solvente do nosso preparado. O segundo ingrediente é o mel, que é também um solvente universal, regido por Vênus, que carrega em sua natureza toda a energia do amor, da beleza, da doçura, e que traz a impressão do néctar das flores e a força das abelhas. O mel, ele é um ingrediente muito poderoso também, utilizado dentro da alquimia, e que ele traz ele traz essa união, essa trança do reino vegetal com o reino animal. Excelente para adoçar tanto o nosso paladar, como também para adoçar os processos de cura, que às vezes, quando a gente está trabalhando energeticamente com as plantas, a gente passa por processos difíceis, encarar as nossas sombras, começar um processo de autoaceitação, de autoanálise, de transformação interior, nem sempre é um mar de rosas, né? Tipo, me curei aqui, foi muito gostoso. Às vezes a gente leva umas peias. E quando a gente adiciona o mel nos nossos preparados, ele vem como uma dança suave que vai trazendo mais harmonia para os nossos processos. Então, ele tem esse componente incrível, essa força que ele carrega naturalmente, por ser um mel da deusa sagrada, que são as abelhas.
E as plantas, o alecrim, que é a nossa planta regente aqui desse preparado, que é uma planta regida por Mercúrio, é um tônico do sistema nervoso central, desobstrui as vias mentais, alivia cansaço físico e mental, traz força, traz vigor, potencializa nossas memórias, potencializa todo, ele é um tônico, né? Então ele revigora, ele é uma planta muito revigorante, que tem muitos estudos que comprovam cientificamente que o seu uso é excelente para processos de estudo, aprendizado. Muitas vezes a gente está com muita coisa para estudar, às vezes é concurso, às vezes é prova, é trabalho, muita coisa, muita informação. O mundo é cheio de informação, nem preciso ficar repetindo isso, porque é até redundante. Todo mundo que está aqui assistindo uma live agora, por exemplo, sabe que a gente tem muitas informações. E a gente precisa estar com a nossa saúde mental forte, do mesmo jeito que a gente malha para ficar com o nosso corpo em forma, em dia, saudável, com os nossos músculos que sustentam os nossos ossos, que sustentam o nosso esqueleto, a gente precisa malhar a nossa mente também. A gente precisa tonificar ela também. E o alecrim, ele é um tônico para o nosso corpo. E a gente trabalha também com a sálvia. Sálvia maravilhosa que a gente tanto ama, que é a erva da sabedoria e da divina proteção. Ela melhora o desenvolvimento da atenção e da memória e é uma planta também utilizada dentro de tratamentos contra Alzheimer. Então, a gente está mexendo com plantas que trabalham muito o nosso campo mental, mas sem ignorar a questão da sabedoria. Porque tem muita gente que acha que inteligência é só informação. Né? Quanto mais informação eu tenho, mais inteligente eu sou. Mas a gente pode ter muita informação e não saber utilizar. Então, a gente precisa ter também a sabedoria, que é saber aplicar tantas informações da forma correta, de forma útil. Útil, quando eu digo, não só de forma útil para trazer resultados no nosso trabalho, mas para trazer resultados também para a nossa humanidade, para a nossa sociedade. A gente vive em sociedade, a gente não tem que ficar só pensando nos resultados para a nossa vida pessoal, mas a forma que a gente contribui para a construção da nossa sociedade, da nossa nova era. Então, a sálvia, ela traz a força da sabedoria. Todas as plantas têm a sua sabedoria. Todas as plantas têm uma especialidade. Aqui, a especialidade delas é nos ajudar aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. E qual é o modo de preparo, que eu sei que vocês já estão ansiosos para fazer esse preparado, esse vinho de mercúrio poderoso e já começar a testar. Eu sei que tem mana aqui que está estudando para concurso, que eu já vi lá no Instagram. Então, ó, já prepara esses ingredientes para você fazer o seu vinho, para você potencializar os seus estudos. O modo de preparo é muito simples e vocês conseguem preparar com o que vocês têm em casa, mas precisam fazer da forma correta para não estragar o vinho, tá? Tem que ser correto. E a forma é: vocês vão aquecer o vinho tinto em banho-maria, juntamente com as plantas, durante 20 minutos. Banho-maria, planta e vinho, 20 minutinhos. Depois que vocês aquecerem, vocês vão colocar em uma garrafa, esperar esfriar, tampar, deixar em maceração por 8 dias, coar, e aí sim ele estará pronto para consumo. Ele precisa passar pela maceração, ele precisa passar por esse processo, porque a maceração é onde as plantas, lá no escurinho, quem é aqui do círculo de herbalistas sabe o passo a passo para fazer a maceração correta, né? Você vai colocar lá na garrafa, vai deixar em um local escuro durante esses dias, depois vai retirar e vai coar para poder fazer o consumo. Como que é o modo de uso? Vamos tomar a garrafa inteira antes de fazer a prova? Não, a gente vai tomar de forma cuidadosa, com parcimônia, sem pressa. Isso aqui não é o esquenta para balada. A gente vai fazer o uso de um cálice antes das refeições ou antes dos seus estudos, dos seus rituais, do seu momento, né? Do momento que você estiver precisando ali. Eu acho muito legal quando você for ler um livro, quando você for receber alguma informação, tem muitos livros sagrados, quando você quer abrir a sua mente para fazer um estudo mais aprofundado em algum tema, seja de magia natural, seja cálculo 1, 2, 3 aplicado, não importa. Você pode fazer o uso desse vinho naquele momento que você precisa ali, ó, deixar a sua mente fluir sem esse tanto de bloqueio, ansiedade, quando sua mente está muito sobrecarregada,
a gente fica sem espaço para receber mais conhecimento. Então, quando você sentir esse sintoma de sobrecarga mental, você vai tomar esse seu cálice e perceber, sentir a força das plantas trabalhando para limpar os campos, para você receber e assimilar novos conhecimentos, novos conteúdos. O alecrim, ele tem um negócio muito interessante, que tem um estudo que fala que o alecrim trabalha dentro do campo da nossa memória, em nossas memórias secundárias. O que é a memória secundária? É aquela memória de fixação mesmo. Porque às vezes a gente tem a memória a curto prazo, a gente tem vários tipos de memória. A secundária é aquela que vai fixar os conhecimentos dentro da sua cabeça, sem você ter que se esforçar para que aquele conteúdo continue ali presente, né? Existem memórias que a gente precisa se esforçar muito para manter na nossa mente, e existem memórias da nossa vida que elas já estão aqui, elas já estão carimbadas dentro de nós. Então, ele ajuda essas memórias, elas fixarem na memória de maior prazo, o que é excelente para as estudiosas das provas, dos concursos, e para quem quer fazer um estudo aprofundado das sabedorias para a gente aplicar na nossa vida, né? Então, o alecrim é maravilhoso para todos os casos. Eu vou responder todas as dúvidas no final, então quem quiser tirar dúvida, aguenta aí que a gente no final responde tudo. Mas, como tudo nessa vida, existem contraindicações e seria irresponsabilidade da minha parte não falar sobre elas. Existem algumas, sim. Quais são elas? Mulheres grávidas não devem tomar bebidas alcoólicas, então você só vai tomar se você tiver o acompanhamento e o aval da sua médica, e provavelmente ela não vai te dar. Mas mulheres grávidas, contraindicado. Alcoólatras e ex-alcoólatras também não devem tomar, porque bebidas alcoólicas podem gerar gatilhos para querer beber mais e mais e mais. Então, não é para você se é o seu caso. Hipertensos ou pessoas com câncer em situação de metástase não devem fazer o uso do vinho de mercúrio também. Então, a não ser que tenha... Gente, com acompanhamento médico, tudo pode se abrir. Sem acompanhamento médico, não façam o uso. Então, quem estiver fazendo qualquer tratamento de saúde, sempre converse com o médico, né, para ter maior certeza de que aquilo ali não vai trazer alguma interação negativa para a sua saúde, para o seu tratamento. Obrigada a todas as manas que gostaram do meu cabelo. Eu tô vendo tantas mensagens lindas aqui. Obrigada, gente. Eu amo esse penteado. E eu preciso também dizer que a gente precisa tomar muito cuidado com uma armadilha nessa história toda, tá? Existem, sim, vários preparados incríveis que a gente utiliza para potencializar a força das nossas capacidades mentais, mas a gente precisa descansar. Não adianta não descansar e querer ser um super cérebro. Não adianta. Você precisa descansar. Você precisa dormir bem, porque senão isso vai dar um efeito rebote, você vai ficar ainda mais ansiosa, mais agoniada. Então, lembre, a gente não é uma máquina. A gente não é uma máquina, a gente é humano, a gente precisa de descanso, a gente precisa de uma alimentação balanceada, a gente precisa fazer atividade física para que a gente esteja em perfeita saúde, em perfeitas condições. É só perceber, gente, quem quer ter altas capacidades mentais sempre tem uma rotina saudável ali, né? De atividades, um momentinho das atividades físicas, horário de dormir regrado. Essa receita que eu estou fazendo aqui, passando para vocês, não é para substituir o sono. E também não existe vinho que você tome que você vai aprender a ficar super inteligente se você não estudar. Ela é um vinho, esse preparado, ele é feito para que você, já se cuidando, possa super potencializar os seus poderes mentais e sua capacidade de memorização e a capacidade de aprendizado e assimilação de novas informações. Então, não parem de estudar porque vocês estão tomando vinho e ele não vai trazer todos os conhecimentos para você. E não pare de dormir achando que agora é só tomar vinho de mercúrio que está tudo resolvido, porque isso é uma ilusão. E tem uma coisa também que eu não falei, é o seguinte, esses ingredientes, eles precisam trabalhar em união. Eles precisam trabalhar em união. Não adianta, mas eu só tenho alecrim, não tenho sálvia, posso substituir, posso não sei o quê. Você precisa usar exatamente esses ingredientes. E essa receita é uma receita que eu e minha irmã, a gente tem há mais de 10 anos. Ela é uma receita que ela é poderosa e ela é válida. Ela é incrível. Ela é incrível. Só que você precisa utilizar com essas proporções da forma correta. E um exemplo muito interessante que eu acho lindo da natureza, lindo, lindo, lindo.
é que quando eu estava fazendo um estudo, eu tenho uma amiga que ela fez um mestrado lá na comunidade indígena dos Guarani Kaiowá. E ela estava fazendo esse estudo maravilhoso, 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 com as mulheres indígenas e com as plantas medicinais. E aí chegou um momento do estudo que ela chegou no assunto das plantas anticoncepcionais, as plantas contraceptivas, que as indígenas utilizavam na aldeia para não engravidar. E era muito incrível, porque o que ela descobriu foi que as plantas que elas utilizavam eram plantas comuns. Só que aquelas plantas comuns que a gente conhece, elas não fazem esse efeito quando elas estão sozinhas. Elas precisam ser utilizadas em união, da forma correta, ingeridas da forma correta, para que elas tenham um efeito anticoncepcional. O que isso significa? É que a gente precisa aprender a fazer o uso da sinergia das plantas, unindo as plantas corretas, fazendo a alquimia correta delas, para que elas possam agir. Se a gente usar separado, elas trabalham de outra forma. Um exemplo muito forte disso é a própria ayahuasca. Quem aqui já tomou ayahuasca ou já ouviu falar? Né? A ayahuasca, também conhecido como chá do Santo Daime. Se você pega a chacrona sozinha é uma coisa. O mariri sozinho é outra. Mas quando você une essas duas plantas e faz o feitio corretamente, ela se transforma no chá, no vinho mais poderoso que eu já vi na face da Terra. Com efeitos de transformar, a capacidade de transformar a vida das pessoas de forma profunda. Parece que é como se você vivesse milhares de anos dentro de algumas horas, processos transformadores com o preparo correto da planta, com a sinergia correta delas, você faz milagres, faz poções poderosíssimas. Então, por que eu digo isso? Que é para que vocês façam uso desse vinho de mercúrio da forma correta, para que vocês possam adquirir os resultados, tá? Adquirir os resultados. Então, manas, é isso. Agora lembrem-se também, isso aqui é uma mensagem para as manas do Círculo de Herbalistas. A receita é só uma das 5 etapas de produção de uma alquimia verdadeiramente poderosa. Façam essa alquimia trazendo a força da ritualização. Façam a consagração desse vinho de mercúrio. Tragam essa força, porque assim vocês potencializam ainda mais a força que ele tem. Ainda mais. Então, e uma coisa incrível, façam esse vinho o quanto antes, porque assim vocês ainda podem aproveitar para levar esse vinho delicioso para o nosso ritual de consagração na lua cheia de maio. Yes, vai ter ritual dentro do Círculo de Herbalistas e a gente vai consagrar todas as alquimias que a gente tiver feito até a data. Então, leva esse vinho, vamos consagrar juntas, vamos pegar a força dessa lua cheia para que esse vinho traga muita cura para você, para que ele traga muita transformação para você e para todas as pessoas que forem usar, que forem desfrutar do poder magístico e medicinal dessas plantas e desse vinho. Tá certo? Vai ser maravilhoso, eu estou animada para o nosso ritual, hein? Estou animada. Manas, e é legal esse vinho porque ele é uma opção não só para o consumo próprio, reforço, para as manas que também trabalham com a força, para as manas que também trabalham com a força profissional do herbalismo, podem também trazer isso para os seus trabalhos, trazendo mais resultados, mais poder, mais potência de cura para os pacientes, consulentes, clientes e assim sucessivamente. Então, é isso. Manas, vou abrir agora para o chazinho de dúvidas, para vocês poderem fazer todas as perguntas de vocês e não restar uma dúvida sequer. Contem mais. E antes disso, por favor, curtam a live, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses conhecimentos. Essa aula vai ficar disponível apenas por 7 dias, gratuitamente, porque ela é uma aula fechada do nosso curso Informação em Alquimias Vegetais, que a gente está compartilhando aqui, porque essa é uma aula aberta que a gente faz semanalmente para que outras manas que não tiveram as condições de entrar na nossa turma
possam também arregaçar suas maninhas e colocar em prática todos esses conhecimentos poderosos, porque o herbalismo é feito para transformar a nossa realidade, a nossa sociedade e toda a nossa relação com a natureza e com o nosso cotidiano. Quanto mais próximo e conectado da natureza a gente estiver no nosso dia a dia, mais poder a gente tem. A natureza é abundância pura. Se tá algum bloqueio dentro da gente, se tá com alguma escassez, está com medos, está com as represas, né, os bloqueios dentro da gente, é porque a gente está precisando de natureza na nossa vida. Porque a gente precisa aprender a fluir com as águas da natureza, com a sabedoria das cachoeiras, do oceano. Água parada traz só doença. Então, tudo que está bloqueado dentro da gente, a gente precisa liberar, desbloquear, deixar fluir. E com as nossas alquimias vegetais, a gente faz diariamente. Então, chá de dúvidas aberto para todas. Contem tudo, manas. Qual é a dúvida que vocês têm? Tem gente que acabou de entrar aqui no Instagram e não pegou a receita. Então, a receita está lá na nossa aula, aqui dentro do YouTube. Essa aula vai ficar disponível no YouTube por tempo definido, por 7 dias apenas. Então, vai lá, pega, tem a receita, o passo a passo e o modo de preparo. Deusas, dúvidas? Os 20 minutos contam a partir de quando a água começa a ferver? Depois da maior sua oração... Peraí, deixa eu organizar aqui. Obrigada, gente. Quantos elogios dos brincos, do modelito. Vocês são demais. Como é bom essa dose de amor entre as manas. Os 20 minutos contam a partir de quando a água começa a ferver? Mana, os 20 minutos contam a partir do momento que a água começa a ferver, né? A partir do momento que começa a subir o calor. Aí você já pode começar a contar. Luísa, maravilhosa. As plantas são secas ou frescas? As plantas, elas são... eu dei a receita para vocês das plantas frescas, tá bom? Aí, quando a gente está trabalhando com as plantas secas, né? Quando a gente trabalha com a planta fresca, a gente sempre trabalha com uma quantidade... com essa quantidade, as 25 gramas do alecrim, 20 da sálvia e 15 de mel. Banho-maria é sempre fogo baixo. Sempre fogo baixo. As ervas são colocadas dentro da garrafa do vinho ou o vinho é colocado em outro recipiente? Então, quando a gente trabalha com maceração, é ruim trabalhar com garrafa com boca pequena. Por quê? Porque você vai colocar o vinho na panela, vai fazer aquele banho-maria, aí depois você vai colocar aquele vinho com as plantas numa garrafa, deixar sair o calor, fechar e deixar em maceração. Depois, quando passar a maceração que você for coar, você vai ter que tirar as plantas, né, de dentro. Então, eu aconselho você usar... Você pode usar uma outra garrafa, tipo, por exemplo, um pote, né? Se você quiser, você pode usar um pote, porque depois você coa e você tem mais facilidade para tirar as plantas. E aí, quando você for guardar, mas aí sempre num local escuro. Maceração é sempre um local escuro. Então, você pode colocar num pote, numa outra garrafa, depois você coa e você pode devolver para a garrafa do vinho, se você quiser, depois que já tiver coado. Tá? Sempre bom trabalhar, quando vocês forem conservar, depois que vocês já tiverem feito todo o processo, e até durante o processo da maceração, é muito importante deixar a garrafa num local escuro. Depois que já estiver pronto, vocês podem deixar dentro da geladeira, inclusive, tá? Aí uma coisa importante, o vinho, as pessoas que são degustadoras, apreciadoras dos sabores, dos vinhos, elas afirmam, existem os estudos que mostram que os vinhos, depois de 3 dias, ele começa a perder o seu aroma e o seu sabor. Então, quem é a galera que gosta de degustar um bom vinho sem perder todos esses sabores, essa receita, ela foge essa regra, tá? Ela vai ser utilizada, o seu vinho não vai perder a validade depois de 3 dias. Para você conservar essas propriedades das plantas, você vai precisar deixar ele, inclusive, 8 dias em maceração. Então, um pouco do sabor do vinho pode se perder, tá? Mas você vai ganhar o sabor do alecrim, da sálvia e do mel. É uma alquimia, gente. Vocês vão pegar esse vinho e ele vai se transformar no vinho de mercúrio, ele vai se transformar em uma outra coisa. Então, mesmo se alguém falar, acaba a validade do vinho 3 dias, o vinho estragou. O vinho não estraga.
Ele estraga para o propósito lá da degustação, mas ele continua sendo o vinho, continua tendo propriedades relaxantes e muito boas para a nossa saúde, tá? É importante esclarecer isso. Deixa eu ver. Diandra, altera o sabor? Ele vai alterar um pouco o sabor. O vinho, depois de 3 dias aberto, em contato com oxigênio, ele tem a alteração do seu sabor. E como a gente está fazendo um preparado que ainda une o mel e as plantas, o sabor vai alterar, né? Porque ele vai absorver esse sabor, esse gosto das plantas e do mel. Gratidão, Vangelli, gratidão pelo carinho. Juju perguntou se pode colocar na geladeira. Pode colocar sim na geladeira. Que mais? Que mais? Mais perguntas, manas. Fiquem à vontade. Não sou herbalista, posso fazer? Todo mundo que está aqui nessa aula pode fazer o seu vinho herbal. Yes! Pode fazer o vinho. O ritual não dá para participar. O ritual ele é fechado para as manas do Círculo de Herbalista, que é o nosso curso de formação em alquimias vegetais. Então, só quem está dentro do curso pode fazer. Mas a receita que eu estou compartilhando é para vocês colocarem em prática mesmo. E, por favor, quem aqui fizer um poderoso vinho de mercúrio, manda pra gente depois, manda uma foto, marca a gente, conta como é que foi, os sabores, os resultados, porque é muito mais gostoso quando a gente compartilha, manas. A nossa revolução com sabor de ervas, ela é construída nessa troca, nessa partilha, nesse momento, nessa prática, nesse estudo coletivo que a gente faz. Vocês acham que eu fico aqui só ensinando para vocês, mas vocês me ensinam muito, muito. Eu aprendo coisas novas o tempo inteiro. O universo do herbalismo, ele é muito vasto. A gente nunca na vida, nunca vai saber de tudo. E vocês trazem muitas informações novas para mim, eu fico muito grata. Então, vamos compartilhar. Que mais? Que mais? Dea, vai ferver tudo juntinho? Vinho e ervas e mel, tudo junto. Durante 20 minutos, tudo juntinho. Agora, você vai colocar em banho-maria. O banho-maria, a coisa nunca ferve, né? É o banho-maria. O banho-maria. Você vai colocar, o seu vinho não vai ferver, ele vai aquecer, né? Por causa do vapor do banho-maria. Lembre disso. Quem amamenta pode tomar? Eu não sei, mana. Você precisa perguntar para sua médica, doula. Geralmente, as mamães que amamentam, não é recomendado que elas tomem bebidas alcoólicas, porque isso vai para o leite, né? Então, agora, por ser apenas um cálice, que você pode tomar um cálice por dia, ou talvez você nem tome todos os dias, você queira tomar em algum momento específico, talvez não faça mal, mas eu não posso te afirmar, então é melhor você perguntar para uma médica ou para um médico. Deusa, vinho tinto ou vinho suave? Não importa, é vinho tinto. Se for suave ou seco, fica mais a seu critério, né? Então, você pode escolher o que você gosta mais. Eu acho que, como a gente já coloca o mel, eu não gosto de coisa muito doce. Não gosto assim. Então, eu prefiro sempre tomar o vinho seco. Como a gente já coloca mel, se você não gosta de coisas muito doces, assim como eu, talvez o vinho suave com mel fique muito doce para você. Mas, assim, vale testar os dois, sabe? Vale testar os dois e ver qual é o que você gosta mais. Pode colocar mais ervas na garrafa na hora de macerar? A receita, ela é essa. É sem mais ervas, sem mais ervas. Essa é a receita, assim. Passo para você exatamente da forma como eu aprendi há 10 anos. Então, se você quiser testar, fica meio que por conta e risco, tá? Eu não acredito que vai te fazer mal, mas eu também não posso te dizer como vai ser, porque eu nunca fiz com mais receitas. Essa é a receita que eu aprendi, acolhi e é a que a gente coloca em prática. Ai, deusas, gratidão por tudo. Ai, vai ser muito gostoso fazer vinho. Gente, compartilha com a gente, vai ser tão legal. Eu quero muito ver os vinhos de vocês. Mais alguma dúvida? Tenho muita dificuldade de encontrar as ervas frescas aqui na minha cidade. Vai dar ruim se eu fizer com ervas secas? Não, não vai dar ruim se você fizer com as ervas secas. Não tem problema, pode fazer, vai dar bom demais, tá? E se tiver só uma seca e a outra fresca, também não tem problema. Pode fazer da forma que você tiver. Isso não tem problema. Quem perdeu a receita tá lá no YouTube. A aula vai ficar disponível gratuitamente por 7 dias. Mais alguma dúvida, manas? Teve uma da receita para quem chegou atrasada. Qual a quantidade de alecrim? 25 gramas de alecrim, 20 de sálvia. A receita não vai para o Telegram. Quem quiser vai ter que assistir aqui a aula. Eu não sei em qual minuto foi que eu compartilhei exatamente a receita, mas a live não foi tão longa, né? Então acho que vai ser tranquilo.
O diálogo é o melhor. Ah, eu amo essa parte da nossa conversa. As ervas são colocadas inteiras ou macera antes? Boa, mana. Essa pergunta é muito importante. Olha, você pode colocá-las picadas. Eu sempre trabalho fazendo o momento, pilando, né? Meu pilão, inclusive, cadê meu pilão? Era para ele estar aqui, já ia mostrar para vocês, mas ele não tá. Eu sempre coloco no pilão, macero, faço a pilagem, porque ali é um momento que você auxilia, né? Na abertura da planta para ela entregar os seus propriedades medicinais e energéticas também. E o momento que a gente está pilando é um momento de oração, é o momento que a gente está operando as forças das plantas e as plantas estão operando as forças em nós também. Então, pilar é sempre excelente, sempre ajuda na fixação das propriedades dentro do nosso álcool, do nosso solvente, dentro da nossa base. A Pandora, olha, essa pergunta ela é importante. Não tem problema colocar para banho-maria em qualquer panela, não, né? Ai, gente, então, panela para banho-maria, o mais indicado é que seja panela esmaltada, de vidro. Panela de alumínio não é legal, porque ela libera substâncias, né? Ela libera os componentes que não são muito agradáveis, não são muito bons. Dentro do curso de herbalismo, eu compartilho várias opções, né? Panela de inox, eu compartilho várias opções de formas de quais são as panelas mais indicadas para fazer um banho-maria. Mas, claro, eu sempre falo, quando a gente está preparando para a gente, que a gente não vai comercializar, a gente não tem outras opções, a gente pode flexibilizar assim um pouco e usar a que a gente tem. Mas panelas de alumínio não são as mais indicadas, porque elas liberam. Você colocar aí no Google, você vai ver que tem algumas substâncias, algumas panelas que são mais indicadas, outras que são menos. Então, é bom você dar uma olhada na que você tem dentro de casa. Alô, vocês vendem algum livro ou PDF que ensina as ervas dos planetas? A gente não vende nenhum livro, manas. A gente só tem o nosso. A gente tem um PDF que é do curso, ele é fechado, o material do curso. E dentro do curso a gente fala sobre isso, mas a gente não tem nenhum livro que fale. A gente não tem nenhum livro à venda. Quem sabe no futuro, mas ainda não. Gente, manas, deusas, é isso. Foi um prazer imenso vocês aqui comigo neste momento. É muito bom estar aqui toda quarta-feira, todo mundo aqui, ó, que sente o chamado para trabalhar com as plantas, para fazer das plantas da natureza um caminho de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento, de cura, de espiritualidade. Venha toda quarta, porque aqui a gente sempre vai compartilhar uma nova alquimia, ou a alquimia prática, ou alguma teoria incrível, algum conhecimento maravilhoso para vocês colocarem em prática. E quem também sente o chamado de utilizar as plantas para a sua caminhada profissional, construir a sua própria revolução com sabor de ervas e fazer o uso das plantas para não só para si, mas para ajudar outras pessoas, para abrir o seu próprio negócio. Aqui também é um lugar porque é justamente isso que minha irmã e eu fazemos. A gente construiu a nossa revolução do sabor de ervas e a gente tem uma alegria imensa de estar compartilhando isso com vocês, espalhando esses conhecimentos com o mundo, porque a gente sabe, a gente acredita que a humanidade precisa se conectar com a natureza para a gente poder se curar, amadurecer, se desenvolver e viver numa sociedade muito mais saudável. Então, vamos espalhar esses conhecimentos. Quem está aqui curte, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa fazer essa revolução se expandir. E toda quarta-feira, às 28, tem mais um encontro. Então, manas, estamos juntas sempre. Obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança, obrigada pela partilha. E é um prazer estar aqui com vocês. Somos uma revolução com sabor de ervas.